Cheguei para a nossa última aula de matemática, o momento em que vocês vão se ver livres da minha pessoa perturbando vocês toda semana. Vamos aqui para a nossa aula de geometria, prova do Colune 2020. Fazer aí as últimas 5 questões, né, que ficaram pendentes aí. 13, 15, 17, 18, não, 18, 19 e 20. 13, 15, 18, 19 e 20 que a gente vai fazer hoje. Como já falei para vocês, nem tudo é exatamente de geometria, né? Porque a prova não é 5, 5. Vamos começar então? Questão 13 é uma questão de geometria. Fala o seguinte: um triângulo retângulo apresenta as seguintes características. Seu cateto maior mede 12. Seu perímetro é igual à sua área. É correto afirmar que a hipotenusa desse triângulo retângulo mede. Vou desenhar ele aqui para a gente só dar uma visualizada melhor nisso. Então, está aqui, triângulo retângulo. O cateto maior mede 12. O cateto maior é esse aqui. A hipotenusa eu quero saber. E o outro cateto também não sei. Vou chamar de y. Então, x para a hipotenusa, y para o outro cateto. E o cateto maior, que foi a informação que me deu, vale 12. Correto? Qual que foi o outro dado aí que o exercício te deu? Que o perímetro é igual à área. Perímetro é soma dos lados. Então, x mais y mais 12 é igual. Este aqui é o perímetro. Falou que o perímetro é igual à área. Como é que eu calculo a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. 12 vezes y dividido por 2. Base, altura sobre 2. Não posso fazer nada aqui, né? Letras diferentes, número, x mais y mais 12 é igual. 12y dividido por 2, dá para fazer. 6y. X mais y mais 12. Eu tenho duas letras diferentes. Eu não posso fazer nada. O que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o x. Vai ficar 6y menos 1y menos 12. X é igual a 5y menos 12. Cheguei aqui num ponto que eu não posso fazer mais nada com essa equação. Duas letras. Voltando aqui no meu triângulo retângulo. O que eu posso fazer com qualquer triângulo retângulo? Qualquer triângulo retângulo torna verdadeira a relação do Teorema de Pitágoras, que é qual mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. X ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 144. Eu já não descobri que x é igual a 5y menos 12, então eu posso substituir aqui, ó. Eu vou trocar o x por 5y menos 12 ao quadrado é igual a y ao quadrado mais 144. 5y elevado ao quadrado, 25y ao quadrado. 2 vezes 5y, 10y. 10y vezes 2 vezes 5y, 10y. 10y vezes menos 12, menos 120y. Menos 12 ao quadrado mais 144, igual a y ao quadrado mais 144. Corta, corta. Um antes da igualdade, outro depois, vai cortar. 25y ao quadrado menos 1y ao quadrado menos 120y igual a 0. 25y ao quadrado menos 1y ao quadrado, 24y ao quadrado, menos 120y igual a 0. Equação do segundo grau, incompleta, mas é uma equação de segundo grau. Delta Bhaskara para achar as raízes, é um caminho. Ou então eu posso usar evidência, aliás, primeiro eu posso simplificar isso aqui, né? Por 24, porque ninguém merece fazer uma conta com esses números. Y ao quadrado menos 120 dividido por 24. Isso dá 5y.
Agora sim, y ao quadrado menos 5y. Faz delta, faz Bhaskara, vai dar certo, se você se sentir mais seguro. Agora, você também pode fazer isso aqui. Y ao quadrado menos 5y igual a zero. Vou colocar em evidência. O que y ao quadrado e 5y tem em comum? Y. O que sobra? Y menos 5y dividido por y, 5. Igual a zero. Raízes. y1 igual a zero ou y menos 5 é igual a zero e y é igual a 5. Então, ou y vale zero ou y vale 5. Gente, o que é y mesmo? Y é o lado do triângulo. Tem jeito desse lado do triângulo aqui valer zero? Não. Então, só pode ser 5. Sabendo que y vale 5, vou até trocar aqui. Ó. Agora fica fácil achar o x. X é igual a 5y menos 12, né? Que a gente encontrou. Deixa eu fazer aqui, ó. X é igual a 5y menos 12. X é igual a 5 vezes o y vale 5. 5 vezes 5 menos 12. X é igual a 5 vezes 5, 25. 25 menos 12 é igual a 13. Então, x vale 13, que é a nossa resposta aí, o que a gente estava procurando. 13 é a letra A aí do nosso exercício, correto? Questão 15. A questão 15 fala assim, olha, um smartphone apresenta na parte superior da sua tela 2 indicadores. Um deles refere-se ao sinal de Wi-Fi. E o outro é representado por um setor circular, enquanto o outro, representado por um retângulo, indica a quantidade de bateria do aparelho. Sinal de Wi-Fi, símbolo da bateria aí do celular de vocês. Na figura 1 abaixo são apresentadas as formas e as dimensões geométricas dos indicadores do sinal de Wi-Fi e da quantidade de bateria, respectivamente. Na figura 2, que eu não desenhei, mas também não vou precisar desenhar, vocês têm ela aí, estão representadas situações nas quais o sinal de Wi-Fi está muito bom, está tudo colorido, preenchido, achurado, enquanto a bateria do celular está com um certo desgaste. Por isso o retângulo não está totalmente preenchido. O sinal da bateria está mais ou menos aqui assim, né, gente? A bateria não está 100% aí, não. Considere que na situação na qual o Wi-Fi esteja completamente preenchido e adote π igual a 3, para que as áreas achuradas do setor circular e do retângulo sejam iguais, o percentual da bateria do celular será de aproximadamente. Então eu quero que a área do setor circular e essa área colorida aqui da bateria, essa área de baixo aqui, ó, sejam as mesmas. Isso aqui e isso aqui tem que ser a mesma área. Então eu tenho que calcular primeiro aqui a área do setor circular. A área do setor circular, a fórmula é a seguinte: ângulo vezes π vezes o raio ao quadrado dividido por 360. Qualquer setor circular, gente, setor circular, pedaço de círculo. Qualquer pedaço de círculo, para você calcular a área, é isso aqui, ó. O ângulo central vezes π vezes o raio ao quadrado sobre 360. A área é igual. O ângulo central, nesse caso, é 60 graus. Então, 60 vezes, pediu para considerar π 3, vezes. O centro da circunferência está aqui. O raio, então, é isso aqui, ó, 10 milímetros sobre 360. 60 vezes 3, 180. 10 ao quadrado, 100. 180 vezes 100, 18.000. Dividido por 360. Corta 0 com 0. 1.800 dividido por 36. Deixa eu ver aqui, que eu não vou ficar fazendo conta de novo, não. 50 milímetros quadrados. Essa aqui é a área do setor circular. Essa é a área do sinal de Wi-Fi cheio.
Vamos calcular a área da bateria toda agora. A bateria é um retângulo. A área de retângulo é base vezes altura. O retângulo tem uma base que vale 5,5. E ele tem uma altura de 10. A área é igual a 5,5 vezes 10, 55 milímetros quadrados. Então, a área do sinal de Wi-Fi toda é 50 e a área da bateria toda é 50. Mas eu quero que eles tenham áreas iguais. Não tem como eu aumentar o sinal de Wi-Fi, já está no máximo. Então, eu vou diminuir na bateria, como a figura já mostrou. Eu sei que 55 milímetros quadrados é 100% de bateria. Então, 55 está para 100. Eu quero saber quantos por cento que é 50. 50 milímetros quadrados vai equivaler a X% de bateria. Multiplicando cruzado aqui, ó, 55 vezes X, 55X. 50 vezes 100, 5.000. X é igual a 5.000 dividido por 55. 5.000 dividido por 55 é igual a... Cadê? Perdi a questão. 90,9. Dá uma dízima, na verdade. 90,9 é aproximadamente 91% de bateria. Então, para o Wi-Fi e para a bateria terem a mesma área, ela precisa estar com 91%. 91% é qual letra? É a letra C do nosso gabarito, correto? Questão 18. Questão 18 não é uma questão de geometria, é uma questão de álgebra, e ela fala o seguinte: sejam três números x, y e z. X, y e z. Sabe-se que o produto entre x e y é 144. X vezes y é 144. E que o produto de x e z, x vezes z, é 216. Tendo x o maior valor possível e sendo o maior entre eles, é correto afirmar que a diferença entre o maior e o menor dos números é. Eu sei que x e y é 144 e eu sei que x vezes z é 216. O que é que tem em comum aqui, gente? O x. O x está aparecendo nos dois lugares. Falou no exercício que é para x ter o maior valor possível. X, ele divide 144. X divide 216 também. Se ele vai ter o maior valor possível, ele vai ser o maior divisor possível de 144 e 16, ou seja, o máximo divisor comum, o MDC. E é isso que a gente vai fazer. MDC de 144 e 16 por 2, 72, por 2, 108, por 2 de novo, 36, 54, por 2 novamente, 18 e 27, por 2, 9 e 27, não é 25 não. Por 3 agora, 3 e 9, por 3 novamente, 1 e 3, por 3, 1 e 1. MDC, eu pego só aqueles que dividiram os dois números. Esse aqui, este aqui. Esse 2 aqui, ó, ele dividiu 18, mas ele não dividiu 27, então ele eu não pego. Esse 3 aqui de baixo e esse 3 aqui. Esse último 3 dividiu 3, mas não dividiu 1. 2 vezes 2,
4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 3, 72. Então, o MDC aqui, ó, foi igual a 72. X, então, é igual a 72. Quanto que vai valer Y? É só fazer 144 dividido por 72. 144 dividido por 72 é 2. Z, 216 dividido por 72. 216 dividido por 72, 3. Então, X vale 72, Y vale 2, Z vale 3. A pergunta do exercício foi: qual é a diferença entre o maior e o menor? O maior é 72. 72 menos o menor é 2. 72 menos 2, 71. 71 é a letra C do exercício aí. Beleza? Próxima. Acho que vai dar para fazer do lado ali. Deixa eu ver. Não, não vai dar para fazer do lado. Vou precisar de espaço, então vou apagar. Questão 19. A 19 fala assim, olha, considere as afirmativas abaixo, assinalando V para as verdadeiras e F para a falsa. É um verdadeiro ou falso. E a primeira afirmativa é a seguinte: as raízes da equação de segundo grau, x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0, são números primos. As raízes dessa equação são números primos. Gente, não tem jeito de saber sem resolver, não. Para saber se o número é primo ou não, você vai ter que resolver mesmo. Então vamos lá. Ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 3. Delta é igual a 16 menos 12, 4. Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X é igual a menos 4 mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1. X é igual a 4 mais ou menos 2 sobre 2. X', 4 mais 2 sobre 2. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. 3 é primo. X duas linhas, 4 menos 2 sobre 2. 4 menos 2, 2, dividido por 2, 1. 1 não é primo, gente. Para ser primo tem que dividir por 1 e por ele mesmo. O 1 já é ele mesmo, então ele não tem 2 divisores, ele só tem 1. Então 3 é primo, mas 1 não é. Então a primeira afirmativa é falsa. Sabendo que a primeira afirmativa é falsa, a gente eliminou a letra C e a letra D, né? Elas já rodaram aí igual Beyblade aí. Sobrou a letra A e a letra B. A letra B fala o seguinte: dados os conjuntos Z, conjunto dos números inteiros, Q, conjunto dos números racionais, R, conjunto dos números reais, pode-se afirmar que complementar de Z para virar R é igual a Q. Complementar de Z para se tornar R. A pergunta aqui é a seguinte: o que falta em Z para ele ficar igual a R? Complementar de Z para R é o conjunto dos números inteiros. Vamos lembrar pelo diagrama? Naturais. Os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais. Aí aqui do lado eu tenho os irracionais. E tudo isso está dentro dos reais. Eu tenho isso aqui, ó. Isso é o que eu tenho, os inteiros. O que falta nos inteiros
para eles ficarem igual ao conjunto dos reais. Falta essa borda aqui, né, que é o conjunto Q, mas também falta I. Não falta só Q, falta Q, I, para ficar igual ao conjunto dos reais. Então, pronto, essa primeira aí já está errada. Então, aqui também é falso. Segunda afirmativa falsa. Ô, gente, se a primeira é falsa e a segunda é falsa, eu já tenho a resposta, que é a letra A aí do exercício, correto? Então, na prova, você verificou a primeira aqui, verificou a segunda, você já consegue marcar. É a letra A. Mas vamos, já que eu estou aqui explicando, vamos verificar as outras duas. Falou o seguinte: o produto das raízes da equação irracional, tá aí a equação, é zero. Então, eu quero saber se o produto das raízes dessa equação é zero. Eu vou precisar calcular as raízes dessa equação, tá? Então, todo mundo viu aqui que a questão 19 é A, tá? Deixa eu apagar aqui para eu poder fazer as outras duas afirmativas para vocês verem por que elas são verdadeiras e falsas, né? Na ordem, verdadeiro e falso, respectivamente. Então, produto das raízes da equação 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6x é igual a x que multiplica 2x mais 7. Uma equação com raiz, né? O que eu faço? Primeiro passo para resolver essa equação é: eu elevo este lado ao quadrado e eu elevo este outro lado ao quadrado. Corta a raiz com o expoente. Então, sobrou 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6x. Aqui eu não posso cortar direto não, tá? Porque tem um x aqui fora. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Agora, esse pedaço aqui eu corto. Aí sobrou 2x mais 7, que vai multiplicar pelo x ao quadrado. 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 6x é igual x ao quadrado vezes 2x, 2x ao cubo. X ao quadrado vezes 7, 7x ao quadrado. Corta o 2x ao cubo com o 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 7x ao quadrado, mais 6x igual a zero. Joguei o 7x para cá. Menos 3 com menos 7, menos 10x ao quadrado, mais 6x igual a zero. Posso resolver assim? Posso, mas eu vou simplificar. Eu vou dividir essa equação aqui por menos 2. Menos 10 dividido por menos 2, 5x ao quadrado. Menos, mais dividido por menos, menos. 6 dividido por 2, 3x igual a zero. Equação incompleta em C. Coloque em evidência. O que eu coloco em evidência? X. 5x ao quadrado dividido por x, 5x. Menos 3x dividido por x, 3. Equação incompleta em C, uma das raízes sempre é zero. A outra opção é 5x menos 3 igual a zero. 5x igual a 3, x igual a 3 quintos. Então, as raízes são 0 e 3 quintos. A afirmação é a seguinte: o produto das raízes, multiplicação, 0 vezes 3 quintos é 0. Então, verdadeiro. E a última fala o seguinte: sendo x igual a esse negócio que você está vendo aí, e y igual a esse outro negócio que você está vendo aí, x vezes y é igual a mais ou menos 1. X vezes y. 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3.
Produto racional, produto de raízes. Quando a gente tem duas raízes sendo multiplicadas, eu posso colocar todo mundo dentro de uma raiz só. Porque a raiz tem o mesmo índice, tá? Raiz quadrada e raiz quadrada. Então eu posso. Vezes 2 menos raiz de 3. O que é isso aqui, gente? Produto da soma pela diferença. 2 mais raiz de 3, 2 menos raiz de 3. Então é quadrado do primeiro, 4, menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado, que vai cortar aqui, né? Então vai ficar 4 menos 3. 2 ao quadrado, 4, e raiz de 3 ao quadrado. 4 menos 3, que dá raiz de 1. Quanto é a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. Não é mais ou menos 1, tá? Por isso que essa aqui é falsa. Então, nosso VOF ficou, né? As duas primeiras que a gente fez. Falso, falso, verdadeiro, falso. Letra A aí do nosso exercício. Deixa eu apagar para a gente fazer a última. 20. A parede de uma cozinha de medidas 3 metros por 2,4 metros é totalmente coberta por azulejos, representados por quadrados concêntricos de lado 30 centímetros e 20 centímetros, como exemplificado abaixo, tem aí a figura do azulejo. Para deixar o ambiente mais alegre, a moradora decidiu pintar a parte achurada dos azulejos de amarelo. Sabendo que 1 litro de tinta pinta exatamente 10 metros quadrados e custa R$12, desconsiderando possíveis perdas, o valor gasto com a quantidade de tinta necessária para pintar exatamente a parte achurada de todos os azulejos é. Então, o azulejo são quadrados concêntricos, ou seja, quadrados com o mesmo centro. É um quadrado e um outro quadradinho dentro. Falou que o quadrado maior tem 30 centímetros de lado e o pequeno tem 20 centímetros de lado. Então, aqui, esse pedaço aqui vale 20 e esse grande aqui vale 30. Isso que falou. Primeira coisa. Eu preciso saber quantos azulejos tem na parede. A parede é um retângulo, então eu vou calcular a área dessa parede. Base vezes altura. A parede é de 3 por 2,4 metros, tá? 3 por 2,4, 12 vai 1, 7,2 metros quadrados. Essa é a parede. O azulejo, ele é um quadrado, então a área é lado ao quadrado. O azulejo é 30 por 30, né? Ele todo. 30 por 30, 30 ao quadrado. Azulejo igual a 900 centímetros quadrados. Área da parede, 7,2 metros. Um azulejo, 900 centímetros quadrados. Agora eu vou dividir a parede em azulejos. Mas primeiro eu tenho que transformar aqui, ó. 7,2 metros dá 7, 1, 2, 3, 4. 72 mil centímetros quadrados, né? 2 casas decímetro, 2 casas centímetro. Agora eu vou fazer a divisão. 72 mil dividido por 900. Ó, eu escrevo 9.000, é 900. 2 zeros só. Corta 0 com 0. 720 dividido por 9, 80 azulejos. Azulejos ou azulejos? Sem i. Então tem 80 azulejos na parede, correto? A pessoa, é quem falou o nome dela?
Não, a moradora. A moradora vai pintar só essa parte aqui, ó. Ela vai fazer tipo uma moldurinha no azulejo. Então eu preciso descobrir qual que é a área que ela vai pintar. O azulejo todo tem 900. Essa parte que vai ficar branca é um quadrado 20 por 20. Área branca, 20 ao quadrado. Né? O lado é 20, 20 ao quadrado, 400. Cada azulejo tem 900, a parte branca vai ser 400. Qual que vai ser a parte que vai ser pintada então? 900 menos 400. 500 centímetros quadrados vão ser pintados em cada azulejo. São 80 azulejos. 500 vezes 80. 5 vezes 8, 40. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 40 mil centímetros quadrados vão ser pintados. 40 mil centímetros quadrados é a mesma coisa que 4 metros quadrados. 1 litro pinta 10 metros. E 10 metros, já que 1 litro pinta 10 metros, e 1 litro de tinta custa R$12. Então, para eu pintar 10 metros quadrados, eu gasto R$12. Eu vou pintar 4. 10 metros quadrados, R$12, 4x. 10x igual a 48. X é igual a R$4,80. É o que ela vai gastar para comprar tinta, né? Só no probleminha aqui mesmo, porque tinta é bem caro. R$4,80. Letra B. Com isso, nós terminamos a prova de 2020, tá? Com isso, nós terminamos as nossas aulas de matemática. Mas eu não vou me despedir de vocês, que a gente ainda tem uma aula de biologia, tá bom? Até a aula de biologia.